E o Redação já está de volta para mais um bloco. Muito obrigado pela sua companhia, você que acompanha aí pela TV, pela rádio. Olha só, nesta semana foi divulgada uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, em parceria com o IBOP. Para 77% dos entrevistados, o Brasil é um país burocrático. O levantamento mostrou ainda que 3 em cada 4 entrevistados concordam que o excesso de burocracia desestimula os negócios, incentiva a corrupção e ainda a informalidade, além de fazer com que o governo gaste mais do que o necessário. Esse é um assunto também, a pesquisa revelou que o consenso normal do cidadão brasileiro atesta no dia a dia. A aparente burocracia existente no Brasil, que realmente parece que atravanca muito o processo de progresso de algumas áreas. A burocracia tem muitas facetas, né? E a gente percebe que quanto mais desenvolvido é um país, menos burocrático ele se torna no sentido de desenrolar as coisas, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu precisei tirar um documento, né? Um passaporte que estava vencendo, e aí a minha carteira de identidade era uma carteira mais antiga. Sim. E agora tem aí uma regra de que tem que ter no máximo 10 anos, né? Eu não sabia, né? Lá vou eu tirar o passaporte, não pude, eu tive que ir num outro setor para tentar emitir o meu RG. Eu estava num domicílio que não era o meu, não tinha tempo de ir para outro lugar, tive que voltar para minha casa, ir num poupa-tempo. E lá no poupa-tempo eu senti realmente, de fato, que aquilo ali poupa o nosso tempo. Porque assim, você faz tudo ali, tudo numa e já só. vai no balcão, vai no outro, entrega, lá no final você já pega pronto. Eu falei, olha, gostei desse negócio. Isso é desburocratizar as coisas, né? E aí, a burocracia, ela tem muitas facetas, ela tem no nível institucional, governamental, e às vezes nós, com a nossa cultura, a gente começa a ficar muito burocrático também com as nossas próprias coisas. A impressão que eu tenho é que é meio cultural isso, sabe? Exatamente. E a gente tinha que realmente crescer nessa questão de eliminar isso da vida da gente, o governo melhorar o serviço, ser menos burocrático, né? Uma coisa muito complexa isso aí. Eu acho que também tem uma questão assim que tem muitos países desenvolvidos que são extremamente burocráticos, que é difícil você abrir uma conta, fazer qualquer coisa assim simples, mas que no final é uma burocracia que funciona porque não é uma burocracia corrupta. É um tipo de burocracia que você tem explicado o que você deve fazer e a pessoa ela cresce com essa cultura de fazer as coisas, de ser ensinado a como fazer, de não... mas eu não sei como é que é, ela cresce sabendo, vai aprendendo como fazer, e aquilo se torna uma coisa mais natural, e as coisas funcionam, mesmo que burocraticamente. Eu acho que tem uma questão também aí de educação. Mas nessa questão da burocracia funcional, se ela for funcional, eu realmente não vejo problema nenhum. A gente estava conversando fora aqui, você precisa, por exemplo, para tirar o passaporte, você precisa ter a sua identidade. Aí você leva a identidade lá, mas não, essa aqui já tem muitos anos, está muito antiga. Pode ser que a burocracia, nesse caso, esteja pensando na possibilidade de evitar fraudes. Então, é melhor que eu tire, então, uma identidade recente, que mostra a minha cara como é hoje, e não uma que eu tirei quando eu tinha 10 anos de idade. Ok, eu entendo isso. Agora, há vários aspectos da burocracia no Brasil, em vários setores, em que você não consegue entender a lógica por trás disso. E você se pergunta, por quê? Tem que ser assim. E não existe uma resposta para dizer é assim porque, olha, é para evitar isso, ou é para garantir aquilo, ou é por causa disso ou daquilo. Não é lógico, Não tem uma lógica. Então você fica pensando, a burocracia, aparentemente, nesses casos, tem uma intenção só, dificultar a vida do povo. Você pega o meio jurídico, por exemplo. Pilhas e pilhas de processos que às vezes não andam. Não, mas complexo. Esse negócio, inclusive, do meio jurídico, eu fiquei pensando quando eu estava estudando aqui esse tema do redação. Até a gente usa burocracia, a palavra burocracia, só para a parte ruim dela, né? Que é aquela coisa que é em exagero, aquela que acaba refletindo uma morosidade em todos os pontos. Mas burocracia é uma coisa também, é uma palavra que designa uma organização, uma hierarquia, regras, um procedimento, regras. Agora, quando ela é exacerbada, quando ela é demais, ela se torna um problema, que aí é o uso da palavra no pejorativo, né? Olha, isso está burocrático.
Mas toda vez que a gente usa a palavra burocracia, é só para dizer o pejorativo, pelo menos a maioria das pessoas. É porque o sentimento, pelo menos até de acordo com essa pesquisa da CNI, é esse. O sentimento é de que tem algumas facetas da burocracia, alguns processos dentro da burocracia que aparentemente poderiam ser facilitados para que a coisa ande mais. A própria pesquisa mostrou que são, o quê? 170 dias, 107 dias e meio ainda. O produtor também lembra, 107 dias e meio no Brasil para você conseguir abrir uma empresa. E aí você imagina, o Brasil na situação econômica em que se encontra, a pessoa quer investir, ela tem uma ideia, ela quer fazer o seu próprio negócio, e 107 dias dá 1/3 de um ano para você conseguir abrir uma empresa. E o camarada não pensa em fechar depois, porque para fechar... para fechar é pior ainda. Eu lembro quando eu fui casar, eu falei no cartório, nossa, mas que processo burocrático e que caro. Aí a moça falou para mim assim, cuidado, você está casando, se você for separar é pior ainda. Então, é a mesma coisa da empresa, né? Mas eu acho que o processo de burocracia e essa reclamação do povo brasileiro é justamente por uma coisa que está atrelado a isso, que o Hélio falou, né? 107 dias e meio. Burocracia está muito ligado com o tempo de demora, morosidade. Você falou do sistema jurídico. Eu não entendo profundamente, mas quando a gente julga um processo, vai tirar dinheiro do bolso de alguém, vai colocar alguém na cadeia, precisa realmente existir um processo, um procedimento. Agora, o tempo que dura cada procedimento é que eu acho que complica demais. Eu acho Outra também coisa, vai. Pois não, pode falar. Quando o Hélio, ele soltou uma ali, eu ia encaixar, mas não deu. Outra coisa, você vai nos órgãos públicos, de um lado para o outro, perdido, você não é obrigado a saber onde que você tem que ir, onde você pega uma assinatura, onde você pega um carimbo, onde você paga. E aí o funcionário público também não te ajuda, né? Porque como ele sabe de todo o processo, ele te atende de um jeito, como se você estivesse ali impedindo ele de ser mais feliz. Então aí você fica perdido, você vai num canto, eu cheguei mesmo para um processo doloroso de multa de trânsito. Eu também, né, poderia ter olhado lá em cima o nome certinho do órgão, mas aí eu fui no Detran, a moça me atendeu de um jeito, parece que assim, eu era obrigada, parece que eu nasci lá no Detran, entendendo tudo como funciona o processo. Em vez dela me orientar, ela falou, não, isso aqui, ela só falou assim para mim, isso aqui não é aqui que resolve. Aí eu falei, tá, e você pode me ajudar? Não, mas não é aqui. Eu falei, não, eu só queria sua ajuda, porque eu realmente não sei para onde eu devo me deslocar. Aí ela, com aquela cara de paciente, só que não, foi e me explicou o que eu deveria fazer. Eu tive que ir em mais uns 3 outros lugares aí. Então, é ruim isso também, esse tipo de tratamento com quem sabe do assunto e não orienta a gente. Nessa pesquisa mesmo aqui, a gente viu que 41% das pessoas não sabem declarar imposto de renda sozinhos. Eu não sei, por exemplo. Então, tem muita coisa que... Mas aí a gente não pode culpar a burocracia para algumas coisas, não é? Exatamente. Você mesma falou, no seu caso, vou pegar o seu exemplo, que você deu o exemplo. Eu ia completar. Você poderia ter olhado antes onde é o lugar onde você deveria ir. Mas aí, por falta da cultura de se inteirar a respeito dos processos pelos quais a própria pessoa tem que passar, aí às vezes a gente acaba jogando ou atribuindo à burocracia, ao governo, aos órgãos públicos, uma responsabilidade que não cabe a eles. Nesse caso, vou pegar o seu exemplo, mas isso acontece com todo mundo, de você não estar atento àquilo que você deveria fazer. Então, vou ali. Eu acho que ali resolve o meu problema. Aí você chega lá e descobre que não é. Aí a pessoa fala, você tem que ir num outro órgão. Aí você vai no outro órgão e você já vai reclamando. Poxa, por que não me falam no começo? Mas é que às vezes a gente não se inteira ou não busca a informação necessária. Desculpa, Jaque. Eu só vou fazer um comentário em cima do que o Hélio estava falando. Envolve você também. A Jaque falou uma coisa legal no comecinho, dizendo que há países desenvolvidos onde tem muita burocracia. Só que lá funcionam as coisas. Então, eu chego à conclusão de que onde há uma burocracia extremamente complexa, onde os processos não andam, é o local onde tem mais corrupção. Então, eu fui a uma prefeitura em dar entrada em uma planta de um projeto de uma igreja adventista no interior de São Paulo, e aí, conversando com a pessoa, tinha que dar entrada aqui, para lá, e para cá, e para lá, até que chegou um cara e falou assim, você está lá no fim da fila, mas se você der um dinheirinho aí, a gente põe o teu processo lá, né, lá na frente. Fiquei pensando, poxa, né? Então, para que criar uma burocracia dessa? É para favorecer a corrupção também. É criar um negócio, assim, né? Aproveitar esse momento que você é necessário. A burocracia é necessária para as coisas andarem, já que somos uma
sociedade complexa e tudo mais. Mas daí você cria um outro negócio. Por exemplo, quanta gente, empresas de despachante e tudo mais, não lucra porque é tão difícil fazer essas coisas, né? Você tem que colocar uma folha de almaço. Quem usa folha de almaço hoje em dia? Você tem que ir lá, você tem que comprar uma folha de almaço, entregar o seu documento e tal. Aí o despachante vai lá, você paga para ele, ele compra lá a folha de almaço, ou sei lá, se ele tem que fazer desse jeito, mas ele vai e resolve para você, né? Agora, inclusive, esse aspecto todo de burocracia que as pessoas reclamam tanto no Brasil é uma das promessas de governo da nossa presidente, né? Diminuir a burocracia em várias esferas do país. Você falou de tempo, Wagner, e só terminando a minha polêmica aqui, às vezes muita coisa também acaba confundindo a gente. Eu sei que a gente deve se informar primeiramente, mas quando a gente é novato num primeiro processo, você se enrola mesmo. E como tem muita coisa, muitos órgãos, muitas coisas para você, e você se perde. Vocês contaram aqui sobre a experiência de vocês. Por exemplo, o RG. Eu não entendo por que ele não pode ser nacional. Eu não posso... por exemplo, o meu RG de solteira, trocar pro de casada aqui em Goiás, sendo que eu nasci lá, trocar aqui em São Paulo, sendo que eu nasci em Goiás e continuar com o mesmo número. Para que isso? Eu vou ter que me deslocar daqui até o estado de Goiás para mudar meu documento? Por que eu não posso trocar aqui? Brasil, né? É o mesmo país. Então, tem umas coisas também uma questão de um processo, assim, de desenvolvimento também do país, de que depende muito de como vai mudar essa estrutura de contabilizar e tudo mais. Aí já entra numa questão maior, mas eu acho que realmente tem coisas que são desnecessárias, tem coisas que não fazem o menor sentido, não tem uma lógica burocrática, que a única lógica é lucrar, fazer as coisas serem mais atrasadas e tudo mais, e quem perde, no fim, é o país, é o desenvolvimento. E a gente mesmo, porque você, às vezes, nem consegue se desenrolar o seu documento, o seu processo, porque, né, eu não tenho condições de parar a minha vida para ir lá trocar meu documento, por exemplo. Mas eu acho que falta, assim, uma informação também. Por exemplo, às vezes pode ser que o processo seja burocrático e tal, mas falta informação organizada. Ah, mas você tem uma informação, um pedacinho aqui nesse site, mas daí, para você saber alguma coisa mais, você descobre no lugar. Tem que ter uma coisa, assim, ordenada para que a pessoa saiba exatamente os passos que ela tem que seguir. Unificado. E a nossa conversa já está ficando muito burocrática, a gente vai para o intervalo. A gente vai para o intervalo. E depois, olha só, o assunto aqui é polêmico de novo. A cidade de São Francisco está testando uma tinta que promete afastar as pessoas que urinam em locais públicos. Daqui a pouquinho a gente volta já.